Olá, seja bem-vindo ao Planos que Transformam, o podcast que é um oferecimento da Genius Plan. Eu sou o Cristiano, sou o fundador da Genius Plan e hoje aqui no nosso podcast eu tenho o prazer de receber o professor João Navega. Nós vamos falar aqui sobre dislexia e TDAH. E eu acho super importante esse ponto, nós vamos abordar algumas questões, algumas particularidades. E João, na nossa conversa, antes de começar a gravar, eu provoquei uma pergunta aqui, que algumas respostas aqui geraram calafrio em você. Então eu vou começar com essa pergunta, que é o seguinte: o que é uma pessoa dislexa? Porque às vezes a gente fala dislexia para lá, para cá. Defina pra gente o que é dislexia. Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, primeiro, com prejuízo na leitura. Então, são pessoas que vão ter dificuldade nas bases da leitura. Vão ter, por exemplo, atraso no processo de alfabetização. Então, eles têm dificuldades na base da leitura, na hora de decodificar. Então, geralmente, tem algumas trocas que são bem clássicas da dislexia. Por exemplo, quando eu tenho as sílabas que tem da família do T, Taté, Titotu e da, Dé, de Dodu. O tanto o T quanto o D, eles são produzidos no mesmo lugar da boca. Então, geralmente, pessoas com dislexia, nos casos mais clássicos, tá? Que existem vários tipos de casos, mas nos casos mais clássicos, eles trocam consoantes que eu digo que são sonoras com consoantes que são surdas. Deixa eu explicar para ficar claro para todo mundo. Vamos lá. Por exemplo, Não, daqui a F pouco eu te fiz uma pergunta e a é, e a resposta é mais dificultou complexo mais ainda. ainda. Tipo, F e V. Tanto o F quanto o V você faz no mesmo lugar, só que as cordas vocais participam mais ativamente e outros não. Então quando eu falo faca, olha, não tem barulho, ó, faca, por causa do F, ó, aca, faca. Agora se eu faço o V, no mesmo lugar, percebeu que é no mesmo lugar do meu lábio? Só que ele vibra, ou seja, as cordas vocais participam de forma mais Intensidade. ativa, com mais intensidade. A pessoa disléxica geralmente faz trocas nesse sentido, consoantes surdas, que são as que têm pouca participação das cordas vocais, com as sonoras, que têm mais participação. Mas vamos trocar em miúdos, tem dificuldade para ler. Resumiu, tem dificuldade na leitura, é isso. É um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo nos processos de leitura, tanto no processo de decodificação, tá, que é olhar para a palavra e saber como que você lê ela, é aquele processo, assim, que você olha para a palavra, reconhece as letras, as sílabas e forma a palavra. Mas essa dificuldade, ela se manifesta evidente só em voz audível? Ou essa mesma dificuldade se dá de alguma forma neurológica, que ela tem essa mesma dificuldade numa leitura, Silenciosa, silenciosa? mesma coisa. É mesmo? A grande diferença é que o cérebro tem o poder de preencher lacunas. Quando eu leio em voz alta, a tendência é que eu gaste mais energia para isso, porque eu fico monitorando a minha leitura o tempo todo. Então eu sei, por exemplo, onde que eu vou errar. Então se eu pego uma palavra, às vezes, paralelepípedo, é uma palavra longa, aí eu vou lá, paralelepípedo. Ou seja, eu diminuí a minha velocidade de leitura. Quando eu diminuo a minha velocidade de leitura, minha compreensão fica comprometida, Prejudicado. prejudicada. O dislexo, geralmente, a compreensão dele é melhor quando ele lê silenciosamente, porque Sim, as lacunas são preenchidas automaticamente pelo cérebro. Quando alguém lê para ele, fica melhor ainda, porque ele não gasta energia lendo, então ele sim. só Ele só compreende. escuta. Agora, quando ele tem que ler sozinho, sem auxílio de uma pessoa para ler para ele, a compreensão fica prejudicada. Porque ele tem dificuldade de compreensão? Não, porque ele falha na base, que é ler. Ele gasta muita energia lendo e aí a compreensão não funciona. Tipo, tem disléxico? Tem não, a maioria dos disléxicos que chega na idade adulta, eles dão conta de ler. Só que, por exemplo, um texto que você lê uma vez e entende, ele lê 3, 4, 5 vezes o mesmo texto para conseguir entender, porque ele gasta muita energia durante as leituras e não sobra energia para compreender, entendeu? Então é dislexia, um transtorno que tem prejuízo na leitura, é isso. Da mesma forma que a gente tem um transtorno que tem prejuízo na matemática. Pronto, é isso. Dificuldade de leitura, a gente pode suspeitar de uma dislexia. Toda pessoa que tem dificuldade na leitura vai ser disléxico? Não, mas todo disléxico tem dificuldade na leitura. Entendi. Agora olha só, em contraponto a isso, a gente tem junto ali um negócio chamado TDAH, não é, que está sendo muito falado
Inclusive tem um ponto que eu não quero abordar isso aqui, eu vou citar, mas eu não vou abordar isso aqui, tá? Que é um ponto de existem pareceres que estão discutindo nesse momento a entrada do TDAH dentro do grupo da educação especial, que é um assunto de uma complexidade elevadíssima e eu só estou citando aqui para a gente não entrar. Mas eu queria que você explicasse para a gente o TDAH e fazendo uma comparação, aliás, uma diferenciação dele em relação à dislexia. Você consegue ajudar a gente nisso? Bom, na verdade, por se tratar o que que confunde TDAH com dislexia? Porque os problemas de leitura podem ser por causa do TDAH. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a questão atencional da pessoa está prejudicada. Mas é todas as características atencionais? Às vezes nem tanto. É uma pessoa que às vezes é hiperativa, se movimenta o tempo todo, tem dificuldade de manter o foco naquilo que ele precisa manter o foco, mas em compensação, aquele que ele gosta, o foco fica 100%. Então, qual que é a dificuldade do TDAH, do déficit atencional na pessoa que tem TDAH? Ela tem dificuldade para fazer aquilo que não lhe causa prazer. Ela tem uma deficiência de tudo aquilo que não gera prazer instantâneo, ela não faz. Entendeu? Então tudo aquilo que tem que postergar, por exemplo, postergar a experiência que a gente fala. Você vai fazer isso aqui hoje, para você tirar uma nota boa no final do ano e ser aprovado. Você quer matar a criança com TDAH. Por quê? Porque o benefício, a recompensa só vem no final do ano. Então, para uma pessoa que tem TDAH, postergar a recompensa é algo muito difícil. Aí ela falha em tudo aquilo que ela teria que fazer, porque tem que fazer. Processos longos. É, processos muito longos, mas se é alguma coisa que ela gosta, ela não tem problema. Por isso que alguns pais às vezes chegam na gente: "Ah, mas quando é o futebol, acabou, a atenção dele volta e funciona automaticamente". Eu falei assim: "Mas até a gente, aquilo que a gente gosta, nossa atenção Sim, funciona cem por focar cento do tempo, a gente foca muito fácil, mas aquilo que a gente não gosta, a gente sabe que precisa focar e consegue focar, o TDAH não". o transtorno limita É, isso. o transtorno limita isso. Ele sabe que ele tem que focar, mas ele não consegue. O transtorno vai limitar essa questão dele. É claro que aqui eu tô falando, Cris, de uma forma bem superficial. Claro. É bem por cima. Ah, mas não, é por cima, gente. Não é uma aula sobre Sim, sim. TDAH. A gente está falando sobre o tema TDAH e como que ele impacta na escola. Então, o TDAH vai impactar a aprendizagem. Então, muitas vezes, uma criança que tem dificuldade de leitura e que, às vezes, no primeiro momento se suspeita de uma dislexia, pode ser por causa do TDAH. Como que a gente diferencia? Com o tratamento. Veio com as dificuldades do TDAH, a gente trata o TDAH. Se tratei o TDAH, o acadêmico, o pedagógico melhorou, não era nenhuma dislexia. Ah, ele não estava lendo muito bem, aí eu fui lá, tratei o TDAH, a leitura dele melhorou significativamente, não era dislexia. Tratei o TDAH, a leitura continuou com prejuízo, há uma possibilidade de dislexia. Por que que eu falo que há uma possibilidade de dislexia? Porque alguns estudiosos, né, tem outras vertentes, mas as vertentes que a gente segue no ambiente onde eu trabalho é que não existe deficiência intelectual junto com dislexia, ok? Entendi. Então, se a criança tem deficiência intelectual, eu Ela tem descarto a a dislexia. dislexia, eu descarto, ela não vai ser disléxica se ela tem deficiência intelectual, entendeu? Por isso que eu tô falando. A característica dela a levou ao caminho do DI. Isso. Se ela tem o DI, já é esperado que a criança que tem deficiência intelectual tenha dificuldade de aprendizagem, tanto na leitura, quanto na escrita, quanto na matemática. É Uhum, normal, é uhum. esperado. Então, como é esperado, a gente não fala, né, na vertente que eu sigo, de, de dislexia com deficiência intelectual. E o TDAH, quando ele é tratado e as dificuldades acadêmicas desaparecem, não é transtorno de aprendizagem. É por causa do TDAH. Não sei se ficou claro, ficou mais Ficou, confuso aqui. eu não, acho que ficou bom. Agora assim, quando a gente traz isso para a realidade, principalmente a realidade das famílias e dos professores, né, como é que são essas crianças dentro da sala de aula? Porque, acho que é o ponto principal daqui, né, sob o ponto de vista da família, porque eu imagino que a questão do bullying, ela deva ser maior, nesses desses 2 casos, e isso traz uma preocupação muito grande para os pais, né, porque é muito complicado. O ambiente escolar, muitas vezes, para essas crianças, não é para esses estudantes, não é o mais adequado, podemos dizer assim, possível, né. Então assim, o ir para a escola, muitas vezes, é algo constrangedor, né. E do ponto de vista da escola, como é que a escola faz para como é que ela qual que é o benefício dela identificar isso e como ela identifica isso o quanto antes possível? Bom, a dislexia, por exemplo, depois que passar o período de alfabetização. Então a gente começa a desconfiar
quando o menino termina o terceiro ano do ensino fundamental, que é o período de alfabetização, e ele não está lendo direito. Quer dizer que eu vou esperar ele terminar para começar a fazer alguma coisa? Não, porque ele vem trazendo sinais antes, Sim. mas só fecha o diagnóstico de dislexia, depois que a criança faz 9 anos de idade. Então até os 8 anos, 11 meses e 29 dias, a gente não fala de diagnóstico de dislexia. A gente fala que existem sinais para o transtorno de aprendizagem com prejuízo na leitura. A partir dos 9, a gente já pode falar em fechar o diagnóstico, desde que haja um processo interventivo, tá? Que não é o nosso foco aqui, então não cabe nenhuma explicação. Mas só pode fechar a dislexia depois dos 9 anos de idade, não fecha antes dos 9 anos, ok? Tem os prejuízos de leitura, mas só fecha depois dos 9 anos. O TDAH, por exemplo, ele pode prejudicar todo o aprendizado como um todo. Ele não vai prejudicar só a leitura. Então, o que que acontece com o menino disléxico do primeiro ao terceiro ano? Primeiro ponto, ele não vai querer ler em voz alta. Tem aqueles momentos, né, que o professor dentro de sala de aula Sim. coloca o menino para ler em voz alta. O dislexo provavelmente não vai querer ler em voz alta, porque não vai querer se expor. E isso é algo evitável do ponto de vista do professor? Sim, É melhor que ele fale: "Ó, não faça isso, sim, que é você vai melhor gerar uma situação isso, constrangedora". é É a melhor melhor forma. é a melhor forma. A não ser que o menino fale: "Todos os meus colegas estão lendo, eu também quero ler", não tem Não, problema. aí é outra coisa, é É partiu outra dele. coisa, é partiu dele. O que a gente vai tentar fazer é não rir da leitura dele, já trabalhar isso com a turma, não ficar corrigindo ele o tempo todo e esperar que ele leia no tempo dele, que ele vai ler mais devagar. E vai ler com mais erros, provavelmente. Então é ter esse sentimento, aquela empatia de Sim. sempre, trabalhar a empatia com a turma. E o aluno dislexo vai ser nesse nível, de não querer ler em voz alta, evitar atividades que têm textos muito longos. Ele vai sempre arrumar uma estratégia de fuga. Como assim, João? Ele pode pedir para ir no banheiro toda hora, ele pode pedir para sair da sala para ir para outro lugar qualquer, ele pode começar a chorar, ele pode ficar inquieto, tudo isso tentando fugir das atividades de leitura que vão mostrar que ele tem esse déficit. No TDAH, acontece o quê? O menino tem dificuldade. Tem 2 tipos de pessoas com TDAH, né, a gente sabe que não existe só um modelo, o que é desatento, o que é hiperativo e o que é combinado. Muito raro existir um que é só uma coisa, tá. Mas, por exemplo, predominantemente desatento, ele não é um menino que vai dar trabalho para a escola, no sentido de ser bagunceiro. Entendi. Ele tá ali, Ele não tá quer se ali no mundo dele, no mundo da lua, o professor tá falando, o professor pergunta alguma coisa: "Hã? Oi?". O professor fala, tirou o olho dele, de novo já ele foi foi. para o mundo da lua de novo, ok. O professor tá dando aula aqui, ele tá pensando no cara que passou lá fora, que tá varrendo o pátio, que tá às vezes conversando com outra pessoa enquanto varre o pátio. E o professor tá ensinando equação de segundo grau ali dentro da sala, e ele não sabe nem que planeta que ele tá. Então, geralmente é isso, tá no mundo da lua, tem até um livro que fala sobre isso, o TDAH, né, No Mundo da Lua, do Paulo Matos. É geralmente isso, ele tá desligado. O hiperativo, pelo contrário, tá ligado no 220. Então é aquele menino que não para sentado, não para quieto, anda para tudo quanto é lado na sala de aula, causa muito. Então ele é aquele menino que todo mundo sabe quem é. Você chega na escola, você pergunta pro porteiro, até a direção da escola sabe quem que é aquele menino, porque ele dá muito trabalho. E tem um que pode ser os 2, ele vai ser hiperativo e vai ser desatento ao mesmo tempo. Geralmente a gente atende mais os que são combinado, que são os 2, entendeu. Então aquele aluno, como que o professor ajuda? Por exemplo, prova, ele precisa de mais tempo pra fazer prova. Por quê? Porque tem que acalmar primeiro, né. Eu tenho Entendi. que dar mais intervalo para ele, então, tipo, se o menino faz uma prova de 2 horas direto, que não é o ideal para ninguém, né, mas se ele faz uma prova de 2 horas direto, para o TDAH eu vou deixar ele fazer uns 40 minutos, estourando 50. "Quer ir no banheiro, filho? Vai lá tomar uma água". Às vezes ele vai falar que não, mas você vai falar para ele: "Levanta, toma uma água e volta para você continuar a prova". Então eu preciso, às vezes, fazer intervalos Sim. na hora de dar uma tarefa para ele não fazer direto. Porque a tendência é que o desenvolvimento dele caia por causa disso, porque ele vai perder a atenção. Então, só de eu dar uma pausa, eu já Você traz reinicio, ele de eu volta. reseto e ele volta novamente. Eh, Prova em local separado, por que que a gente realmente pede para ele fazer prova em local separado? Porque ele vai gastar mais tempo, entendeu? Todos os seus coleguinhas, ele acabar de fazer prova, vão ter que esperar ele terminar de fazer prova para depois voltar pra aula? Não, a gente põe ele numa sala separada para ele ter esse direito de ficar lá, de ficar o tempo a mais. Alguns alunos não aceitam isso, tá, principalmente adolescentes. E no caso da dislexia, quais são as adaptações que a gente mais faz? O que que o professor mais faz? Primeiro, ledor, alguém lê a prova para ele, só que aí tem um detalhe: se eu vou usar ledor, a prova tem que ser em local separado.
Senão Entendeu? Senão não tem como, não sim. funciona. Senão eu leio para a sala inteira. Eu posso usar essa estratégia de ler para a sala inteira por causa do menino, não tem problema. Mas se vai ser o ledor só para o menino, tem que ser numa sala separada. Você está até entrando num ponto que é uma pergunta que eu vou fazer, e eu vou fazer a pergunta para não passar batido, é que a pergunta é: quais são os tipos de estratégias que podem ser usadas pelos profissionais da educação para a gente conseguir potencializar esse desenvolvimento nessa condição? Então, são as principais que a gente vai ter, serve para os 2, tá, só que tipo assim, cada estratégia, em cada quadro, a estratégia tem um objetivo diferente. Entendi. Então, tipo, prova em local separado para o TDAH. Por quê? Porque eu vou ter que dar mais intervalos, no caso do TDAH. Eu preciso dar alguns intervalos durante o processo para que ele resete e consiga fazer a prova. No caso da dislexia, por que que eu peço, mais tempo para fazer a prova? Porque vai demorar para ler. A velocidade de leitura dele é muito menor e talvez ele tenha que ler mais de uma vez, entendeu? Então ele vai ter dilação, ele vai ter um tempo maior por causa disso. Perceba, é a mesma estratégia, Sim. só que para o TDAH tem uma função e para a Dislexo dislexia tem tem outra. outra. Outra coisa, comandos mais curtos. Para a dislexia é por quê? Porque ele tem dificuldade de leitura, quanto maior o comando, maior a chance dele não conseguir compreender. Por quê? Porque ele vai ter que gastar muita energia decodificando. Decodificando é lendo, Uhum. muita energia só lendo. Então não vai sobrar energia para pensar e interpretar. O TDAH, por que que a gente, pede questões mais curtas? Porque ele desliga na primeira palavra. Eu tô exagerando, viu, gente? Ele desliga na primeira palavra. Ele leu a primeira frase, quando vai ver, ele não lembra mais o que que ele leu na primeira frase. Entendeu? Então, se eu dou uma frase com um comando muito grande, tipo estilo questão Enem, Sim, sim. na hora que ele chega no final da Já foi pergunta, eu já não eu lembro lembro mais comecei a ler. nada que eu comecei a ler. Então, a gente pede comandos mais curtos por causa disso, ok? Outra coisa que a gente costuma pedir às vezes é redução de conteúdo. Redução, tipo assim, compactação do conteúdo ou fragmentação do conteúdo. Fragmentação por quê? Dou informações em doses menores. Para o TDAH é mais fácil. Por quê? Porque eu vou dando intervalos nessa fragmentação e eu auxilio ele no monitoramento da atenção. Agora, no caso da criança com dislexia, eu diminuo por quê? Para diminuir a carga da memória. Quanto mais eu diminuo a carga da memória no momento da leitura, mais compreensão a criança consegue desenvolver. Então, você percebe que às vezes são as mesmas estratégias, só que elas têm funções diferentes dentro de cada quadro. Pergunta aqui, para a gente caminhar para o final. Que tipo de mudança precisa acontecer, é necessária, ou existe a necessidade dessa mudança na formação desses profissionais docentes para lidar com essa condição do dislexo e do TDAH? Você imagina você entende que a formação que é dada hoje para o profissional da educação, ela é adequada para lidar com essa condição? Não porque ela não contempla. Ela não contempla o TDAH, ela não contempla os transtornos específicos de aprendizagem. Eu não estou falando só da dislexia, eu estou falando de ortografia, estou falando de descalculia, estou falando de disgrafia. A legislação não contempla, minto, agora a gente tem uma legislação, uma lei que fala do TDAH e fala dos transtornos específicos de aprendizagem e está em tramitação para acrescentar nessa lei também o TOD, mas é uma lei em âmbito federal. O Brasil é um país que ele é Gigantesco, gigantesco e o poder é heterogêneo. isso. E tipo, a lei federal, ela tem que ganhar espaço no estado e depois ganhar espaço no município, ou seja, falar que Demora existe muito uma tempo. lei federal não resolve o problema. E as formações não trazem dentro, por exemplo, o curso de pedagogia, ele tem uma disciplina de educação especial que tem 60 horas. Sim, E é só isso, para lidar com esse universo para de lidar com tudo situações. isso. E não tem disciplinas específicas para os transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, e os transtornos específicos de aprendizagem. Então a formação precisaria, abarcar esses temas também. O professor não tem preparo para lidar. Muitas vezes eu vou nas reuniões de escola e eu falo: "O menino é disléxico". "Ah, mas ele não é disléxico não, ele lê". "Ah, mas a que custo que ele lê?". O professor diz isso porque, ele está tentando negar que o menino tenha realmente um transtorno? Não, porque na cabeça dele disléxico não lê, entendeu? Entendi, entendi. Sabe, então a gente precisa de uma formação para preparar esse professor para atender esse público, mas primeiro, eles têm que conhecer, entendeu? Tem gente até hoje que acha que TDAH é invenção da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro, quando TDAH é um dos transtornos mais estudados nas últimas décadas. Agora olha só, eu falei que a gente estava caminhando para o Uhum. final, né, mas sempre tem uma surpresinha. Eh,
Meu ponto é o seguinte: a gente tem um contingente muito grande de crianças, com TDAH, e em alguns casos, para não falar todos, é um contingente de gente que vai duplicar o agrupamento de educação especial. Uhum. Eu tenho, por exemplo, um município que tem 5.000 alunos na educação especial, mas a partir do momento da discussão que está acontecendo de se acrescentar TDAH dentro da educação especial, o contingente da educação especial vai sair de 5 para 10. Aí, assim, uma pergunta pouco polêmica. Você é a favor da inclusão do TDAH dentro da educação especial? Por quê? Eh, a pergunta é polêmica e você quer acabar comigo, né. Mas vamos lá, eu sou contra a inserção do TDAH enquanto deficiência. Primeiro porque a gente tem muitas questões de pessoa com deficiência que seriam prejudicadas com uma legislação como essa, porque a gente tem que levar em consideração que as empresas, por exemplo, acima de 100 funcionários, são obrigadas a contratar pessoas com PCD. Se eu tenho uma pessoa que tem TDAH e uma pessoa cadeirante, qual que eu vou preferir O contratar? cadeirante vai entrar, desculpa, o O TDAH TDAH vai vai entrar. entrar, é certeza. Então se eu tenho uma pessoa com síndrome de Down e deficiência intelectual e tenho uma pessoa com TDAH, quem que eu vou contratar? O TDAH? Então na hora que o TDAH entra como uma deficiência, a gente pode pensar, vai trazer benefícios para quem tem TDAH? Claro que vai. Tem família que precisa tratar do menino, o Venvance, por exemplo, é R$ 560, dá para um mês só. O acompanhamento com o neurologista é R$ 450, R$ 500. Então você tem uma consulta com o neurologista, mais a medicação que você tem que comprar para o menino é R$ R$ 1.000. 1.000. E para uma família que vive com salário mínimo, como é que ela gasta R$ 1.000 com Impensável, isso? Então, impensável. quando ele vira uma deficiência, por exemplo, essa família pode receber LOAS, apesar de que, na atualidade, dependendo do advogado, a criança com TDAH também consegue receber LOAS. Dá mais trabalho do que as demais crianças, mas consegue. Porque muita gente está falando, né, que as pessoas querem laudo para receber LOAS, mas quem fala isso não sabe a complexidade que é para a família conseguir um LOAS, porque tem que vir relatório de tudo quanto é lugar, para você provar que realmente precisa do LOAS. Então quando eu falo que eu vou transformar o TDAH em uma deficiência, eh, na verdade eu não transformo ele numa deficiência, ele vai ser entendido como deficiência legalmente falando, da mesma forma que acontece com o TEA. Uhum. O TEA não é uma deficiência, mas ele é entendido legalmente enquanto deficiência para valores legais. Então uma pessoa com TEA tem os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Só que vou botar a pulga atrás da orelha, mas a gente não vai discutir sobre isso. A deficiência intelectual também não é uma deficiência, ela é um transtorno de desenvolvimento intelectual. Ah, isso aí é outro Isso é episódio, outro episódio. outro episódio. Vocês vão ver que, tipo, a gente chama de deficiência porque ficou convencionado, mas ela não seria uma deficiência. Então o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Traz prejuízo? Traz. É uma deficiência? Não, transtorno é diferente de deficiência. Legalmente ele pode ser chamado de deficiência, mas aí tem esses prós e contras que eu levantei aqui. Resumindo, a gente precisa encerrar, Uhum. né. Olha só, pra gente poder resumir aqui, gente, a gente tá falando de alguma coisa que às vezes pode parecer simples, né, às vezes você pode entender que uma dificuldade de leitura de uma criança, ou uma troca de uma vogal, de uma consoante, ou uma dificuldade na formação de uma palavra, pode ser algo leve. Mas é importante a gente ter uma percepção muito clara de que o impacto isso na formação dessa criança, ele é elevadíssimo. E que muitas vezes comportamentos inadequados que acontecem dentro do ambiente familiar ou do ambiente escolar, ele gera transtornos e dificuldades, limitações para essa criança que travam o desenvolvimento dela. Então é muito importante que isso seja tratado de uma maneira respeitosa e de uma maneira construtiva, para que isso não se torne um problema, intransponível, uma barreira intransponível no desenvolvimento dessa criança. Então é muito importante, tanto do ponto de vista do TDAH, que sempre existiu, mas hoje se fala muito mais, tanto da questão do quadro do dislexia, que gera essa dificuldade enorme de leitura e de compreensão e de exposição e de bullying, sejam tratados da melhor forma possível, para que as estratégias mais assertivas e eficazes possam ser usadas para que essa criança tenha a atenção e o atendimento adequado. E para a gente encerrar aqui, por que que eu fiz essa provocação para o João? E é uma pergunta de difícil resposta. Por um lado, você tem os benefícios que essas pessoas
tem o direito, mas quando a gente tem uma sé por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o surdo cego. Num município que tem, por exemplo, 5.000 pessoas com TDAH, ele tem 1.500 pessoas com autismo, ele tem 200 ou 20 surdo cego. E aí como é que vai ser o atendimento dessa pessoa que tem a surdo-cegueira dentro da escola, no ambiente que a educação especial, ela está chegando num quadro de quase 30% da re da do Hum, contexto total. Esse é um ponto de reflexão muito importante. Então, acho que assim, não querendo polemizar aqui, é difícil você falar certo ou errado, concordo, não concordo. Mas quando você olha o cenário e as suas complexidades, existem pontos muito importantes que eles vão chegar lá num negócio chamado dinheiro. Há dinheiro para se tratar isso dentro dessa condição? É um ponto. Nós estamos chegando ao final desse episódio, tratamos aqui sobre dislexia, TDAH e afins, né? Mas eu espero que você tenha gostado desse episódio. Nós continuamos aqui na nossa jornada, Planos que Transformam, o podcast da Genius Plan. Nosso objetivo sempre é trazer isso sobre um olhar educacional, sobre um olhar familiar e gerar algumas provocações, algumas reflexões, sempre objetivando o desenvolvimento e a inclusão, o pertencimento dessas famílias, dessas crianças. Eu espero que você tenha gostado. Nos siga nas redes sociais, acompanhe o crescimento desse projeto, desse trabalho. Se você tem alguma sugestão de algum tema que você considera importante, relevante, coloque nos comentários do vídeo para que a gente possa abordar. Então, o objetivo, esse trabalho aqui está só iniciando, está nascendo um projeto, que ele é resultado de anos de trabalho, de conquistas, de estudos, e que a gente quer levar isso cada vez com uma força maior para ajudar a você que está aí do outro lado e que precisa de apoio, precisa poder ter mais acesso a conhecimento para que você possa levar esse conhecimento para a criança que está dentro da sua sala de aula. Um abraço para você, eu espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.